Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade de mapa de Química Geral e Experimental do módulo 53 de 2020. E que essa atividade que ela trata, né? Vamos fazer a leitura do enunciado. Imagine que você trabalha no setor de controle de qualidade de uma indústria que processa óleos vegetais. Durante a produção, a empresa gera efluentes líquidos ácidos com diferentes resíduos orgânicos. Esses resíduos precisam ser armazenados, tratados e neutralizados corretamente antes do descarte, seguindo normas ambientais rigorosas. Recentemente, o setor de tratamento detectou formações de fases separadas em alguns tanques, além de baixo pH em diversas amostras. Para ajudá-lo a propor respostas, você realiza alguns experimentos em laboratório. Então, na questão número 1, ele fala para a gente realizar o experimento de preparo e diluição de soluções e aborda, a produção e diluição de uma solução de hidróxido de potássio, KOH, e após realizar o experimento a gente tem que responder duas questõezinhas. A letra A pede o seguinte: escreva os cálculos utilizados na determinação da massa de hidróxido de potássio a ser pesada para preparar 100 ml dessa solução com uma concentração de 0,1 mol por litro. Então vamos resolver essa letra A aqui da questão número 1. Para a gente resolver ela e determinar então a massa de hidróxido de potássio necessária para preparar essa solução de 100 ml com concentração de 0,1 mol por litro, a gente vai ter que seguir alguns passos aqui, né? O primeiro passo seria usar a fórmula do número de mol em função da concentração e volume, que é essa daqui. Então, o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Certo? A concentração da nossa solução esperada é de 0,1 mol por litro, e o volume que a gente quer é 0,1 litros, ou seja, o número de mols necessário será de 0,01 mol. Certo? Se fazer essa multiplicação, vou chegar nesse valor aqui. O segundo passo é calcular a massa molar em gramas por mol do hidróxido de potássio. Como que a gente faz isso, né? A gente determina a massa de cada elemento aqui da nossa molécula. Então, o primeiro elemento, o potássio, tem uma massa atômica de 39 unidades, né? E a gente tem um átomo só, então vai ser 39 mesmo. O oxigênio, o elemento oxigênio, tem uma massa atômica de 16 e a gente tem apenas um átomo também, então será 16. O hidrogênio, a gente tem uma massa atômica de 1 e a gente tem um átomo de hidrogênio, então é 1 mesmo. E a gente vai então somar a massa de cada um desses elementos, né? 39 mais 16 mais 1 e vai chegar na massa molar da nossa molécula aqui de 56 gramas por mol, certo? Feito isso, a gente vai para o terceiro passo e último, né? Que é usar a fórmula da massa em função do número de mol e da massa molar. Então a massa vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar. O número de mols determinado na primeira etapa, a massa molar na segunda ali. A gente multiplica os dois valores e chega em 0,56 gramas. Esse é o valor de massa de hidróxido de potássio que a gente precisa para preparar 100 ml dessa solução com concentração de 0,1 mol por litro. Certo? Feito isso, a gente respondeu então a letra A da questão número 1. Vamos para a letra B da questão número 1, que pede o seguinte: descreva os cálculos utilizados na determinação da concentração em mol por litro da solução final de hidróxido de potássio após a diluição. Como que a gente responde essa questão? A gente vai ter que calcular a concentração final da solução de hidróxido de potássio utilizando a fórmula da diluição. Qual que é essa fórmula? Aquela formulinha. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A gente vai ter todos os dados menos a concentração final, que é a que a gente quer determinar. Vocês vão substituir nessa equação todos os valores ali e chegar nessa concentração final para responder a letra B. Super simples, uma continha super simples, certo? Eu deixo para vocês pensarem aí. E agora a gente vai para a questão número 2 aqui, que pede para a gente realizar o experimento de ensaio de solubilidade, no qual aborda o comportamento de solutos e solventes em diversas soluções químicas. Feito isso, a gente tem que preencher a tabela a seguir aqui, né, com os resultados observados. Então a gente tem as misturas, e aqui a gente responda: as substâncias são miscíveis? É possível observar a formação de duas fases? Então vamos responder a questão aqui. Então, a gente tem as misturas lá: água e etanol, água e óleo vegetal e assim por diante. E como que a gente vai responder isso aqui? A gente vai realizar o experimento, vocês vão verificar que, por exemplo, a água e o etanol são miscíveis, certo? Então elas se misturam. E a formação de duas fases? Não, elas se misturam perfeitamente. A água e óleo vegetal, ao contrário, né, não são miscíveis.
certo? Então há a formação de duas fases, eles ficam separados ali no recipiente. Água e hexano também não são miscíveis, certo? Então também há a formação de duas fases. E água e NaCl, a gente sabe que o cloreto de sódio e sal, né, ele se dissolve na água, então elas são miscíveis. E há a formação de duas fases? Não, certo? E agora o etanol e o hexano, a gente vai verificar lá pelo experimento que eles são parcialmente miscíveis, ou seja, eles se misturam um pouco, mas ainda há a formação de duas fases, certo? Então a gente pode observar aqui um padrão, né? E substâncias miscíveis não formam duas fases. Agora, substâncias que não são miscíveis formam as duas fases, certo? E aí eu deixo para vocês pensarem aí a respeito das últimas quatro misturas aqui para responder. Super simples, tá? Realize um experimento que vocês vão verificar se as substâncias se misturam, né? Se são miscíveis e se há a formação de duas fases ou não. Feito isso, a gente respondeu a questão 2, letra A. Agora vamos para a questão 2, letra B. Fala o seguinte aqui, ó. A molécula do óleo vegetal é apolar e está indicada abaixo. Faça a mesma representação de Lewis para as demais moléculas que foram utilizadas no experimento, indicando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos e a polaridade final dessas moléculas, certo? Então a gente tem aqui, ó, a molécula do óleo vegetal, escrita aqui na fórmula de Lewis, né? Separando os átomos, indicando as ligações entre eles, certo? E a gente vê que é uma cadeia carbônica, né? Com ligações covalentes entre o carbono e o hidrogênio. Então é uma molécula apolar, porque a gente tem pouca diferença de eletronegatividade aqui. Átomos, então não há formação de polos, né? Certo? Então, feito isso, a gente tem que agora fazer a mesma representação e indicar qual que é a ligação, se a molécula é apolar ou polar, para as moléculas utilizadas durante o experimento, que são as seguintes: a água, o etanol, o óleo vegetal que ele deu ali, o hexano e o cloreto de sódio. A água, a gente sabe que as ligações entre os átomos de hidrogênio e oxigênio são ligações covalentes, porque são ametais ali, né? E essa ligação também essas ligações, né, formam uma molécula polar, certo? Agora, o etanol, eu vou deixar para vocês pensarem aí. Verifiquem aqui, ó, que ele tem a hidroxila, certo? Hidroxila, será que ela tem carga ou não? Isso é um indicativo de que essa ligação pode ser dessa molécula, né? As ligações dessa molécula podem levar a uma molécula polar, certo? Então, atentem a isso. E as ligações aqui são todas entre metais, certo? Então, será que é uma ligação covalente ou iônica? E o óleo vegetal que foi dado lá, então, né? É ligação covalente apolar, como a gente viu. O hexano, deixo para vocês também pensarem como responder aí. Ó, ligação entre carbono e hidrogênio. O que acontece? Será que há a formação de polos ou não? A ligação é covalente ou iônica? E o cloreto de sódio, onde a gente tem a ligação aqui de um elemento ametal, né, e um metal, certo? Com a formação de íons Na+ e Cl-. Então a ligação é iônica polar, certo? A formação de. E é assim que vocês vão responder essa letra B aqui da questão número 2. Vamos para a questão número 2, letra C. Com os dados obtidos no item B, preencha a tabela a seguir. Então, a gente tem as misturas e a gente tem que falar a polaridade das moléculas. Então vamos lá. Então a gente tem a primeira mistura lá de água e etanol. A gente verificou que a água é uma molécula polar e o etanol, vocês vão ver lá, também é uma molécula polar, certo? E eles se misturam, né? Então a gente tem uma polaridade igual em ambas. Ambas são polares, por isso mesmo eles são miscíveis, certo? A água e o óleo vegetal. A gente verificou que a água é polar e o óleo é apolar. E essas substâncias então são miscíveis por conta disso, certo? Água e hexano. A gente sabe que a água é polar, né? O hexano, ele é apolar, já que essas substâncias aqui são imiscíveis, né? Elas não se misturam. Água e NaCl, a gente verificou que elas são miscíveis, né? O cloreto de sódio se dissolve na água, então ambas têm que ser polares, certo? Etanol e hexano, a gente viu o etanol aqui anteriormente que ele é polar, certo? E o hexano, então, ele é apolar, porque essas substâncias não se misturam, certo? Aí eu deixo para vocês pensarem a respeito das outras misturas aqui para responder essa letra C.
já ficou fácil aqui para vocês, né? Vocês já sabem qual que é a polaridade das moléculas aqui, né? Ó, NaCl é repetido, etanol também é repetido, hexano vocês já sabem, óleo vegetal também. Então fica simples aqui para responder a letra C da questão número 2. E é assim que vocês vão desenvolver esse mapa aqui de química geral e experimental. Caso vocês não consigam, mesmo depois dessa explicação, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita eu deixei um QR Code e na descrição também tem um link que leva direto no nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem o like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso, e até a próxima!